Oi, fofos. Vamos lá. Explicar pra vocês o que é a Páscoa de verdade, para entender de uma vez por todas, para não sair falando por aí que Páscoa é ovinho de chocolate, coelhinho e ovinho de chocolate. Pro inferno capitalista, né? Seguinte, mais ou menos no ano 1400, 1500, antes de Jesus vir para cá, o povo que veio de Abraão era chamado de povo hebreu. Aí Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó, Jacó teve um monte de filho, esse monte de filho foi tendo um monte de filho, se formou-se as tribos de Israel. As tribos de Israel foram levadas de Canaã para o Egito para morar lá com José, porque José tinha ficado muito rico. E aí o José estabeleceu os irmãos dele, passaram-se 4 faraós, ninguém mais lembrava quem foi José, ninguém mais lembrava quem era o povo hebreu. O povo hebreu ficou escravo dos egípcios. Mas e daí? E daí que nunca é plano de Deus ver os seus filhos escravos, nunca. Deus quer ver você livre, livre e feliz, e cantando, e enfim. Aí o que acontece? O povo hebreu estava escravo no Egito. E esse povo escravo no Egito começou a clamar, porque eles não aguentavam mais ficar fazendo tijolo de barro o dia inteiro, escravo e preso e chicotada, misericórdia, ninguém merece. Aí Deus manda Moisés, resumindo muito a história, mas Deus manda Moisés. E Moisés vai, chega pro faraó e fala assim: seguinte, faraó, deixa meu povo embora. E o faraó não é tonto, né? Ele não vai perder a mão de obra baratíssima dele, escravo, que não custa nada, enfim. Aí ele pega e não aceita. E Moisés, pelo poder de Deus, acaba trazendo 10 pragas para o Egito. As 9 primeiras pragas, o faraó deixa o povo embora, depois se arrepende, depois pega de volta, e aquela zona toda. A última praga é a pior, é a morte do primogênito. Moisés chega e avisa o faraó, ele fala assim: faraó, é o seguinte, cara, se você não deixar o meu povo embora, o povo de Deus embora, se você não deixar, vai morrer o filho mais velho de cada casa dos egípcios. O faraó: eu não acredito, vai pro inferno, eu prefiro crer nos meus deuses aqui, enfim. Aí Moisés chega e, avisado por Deus, ele institui a primeira Páscoa. Como assim? A 10ª praga ia ser a morte do primogênito. E a morte não é plano de Deus, o plano de Deus é vida eterna. Então Moisés chegou pro povo e falou o seguinte: gente, olha, quem acreditar nas minhas palavras vai viver, mas quem não acreditar, o filho mais velho vai morrer. Então acreditem em mim. E o que Moisés falou? Cada família vai pegar um cordeiro, a família que não puder junta com outra, enfim, arranjem um cordeiro de 1 ano, branco, macho, perfeito, limpinho, sem nenhuma mancha, enfim. E mate esse cordeiro, coma a carne dele, não quebre os ossos. Isso tem muita simbologia, porque Jesus na cruz não quebrou nenhum osso, mas não interessa isso agora. Pegue o sangue dele e vocês vão passar no umbral da porta. O umbral da porta é tipo a porta, assim, meu dedo é torto mesmo. Aí passa aqui em volta, assim, entendeu? Tipo, em volta da porta. Aí o anjo da morte, quando passar pelas casas, a casa que ele sentir o cheiro do cordeiro, do sangue do cordeiro, ele não vai matar ali. E beleza, essa foi a primeira Páscoa. O povo que creu foi lá, matou o cordeiro, pegou o sangue, passou na porta. O anjo da morte passou e não mexeu naquela casa. Essa foi a primeira Páscoa. E a partir daí Moisés pegou, o faraó deixou embora, porque o faraó não creu, morreu o filho dele, morreu o filho de um monte de egípcio. Aí ele pegou o povo e foi embora. O que isso tem a ver hoje? O que isso tem a ver? Essa foi a primeira Páscoa. Mas e aí? O que isso tem a ver? Todo o Velho Testamento é simbologia do Novo. Todo o Velho Testamento está apontando para Jesus. Como assim? Por exemplo, a primeira Páscoa foi a morte do cordeiro, e o sangue do cordeiro passando na porta livrava da morte. O que isso tem a ver? Jesus, ele morre exatamente no dia da Páscoa, dia 14 de Nisan. Jesus veio para morrer no mesmo dia da Páscoa. E daí que é o seguinte: lembra que quando o anjo da morte passava pela casa, a casa que não tinha o cheiro de sangue morria? Pois bem, Jesus, quando você recebe a Jesus na sua vida, quando você aceita essa palavra, quando você é aceito por Ele e você não resiste à palavra de salvação, você se torna participante do sangue de Jesus na cruz. Ele passa o sangue na sua vida. Quando o anjo da morte passar por você, você não vai ser tocado. O anjo da morte não está nem aí por que o cara fez, quem que ele é, qual era o emprego dele. Ele quer saber uma coisa: só me interessa uma coisa: você tem o sangue de Jesus na sua vida? Então a Páscoa foi uma simbologia, a morte do cordeiro por 1400 anos foi sendo uma simbologia até o dia que Jesus veio e morreu na cruz no mesmo dia da Páscoa para falar assim: eu sou aquele cordeiro lá
que matava-se e derramava o sangue para livrar da morte. Eu sou esse cordeiro. João Batista, quando vê Jesus, fala assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Jesus é esse cara. Toda a Bíblia trabalha com simbologia. O povo estava escravo no Egito. Vou fazer assim para ficar mais fácil. O povo escravo no Egito. Nós estamos escravos do pecado. O povo ouve falar que existe salvação pelo sangue do Cordeiro. Nós ouvimos falar que existe salvação pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus. O povo acredita nisso, crê nisso, participa da Páscoa e passa o sangue sobre a sua casa. E eu creio nisso, nessa palavra que eu ouvi, passa o sangue de Jesus sobre a minha vida e eu estou livre do anjo da morte. O povo que creu saiu do Egito. Nós que cremos saímos do mundo. O povo do Egito passou pelo Mar Vermelho. Nós que cremos passamos pelo batismo. O povo do Egito passou 40 anos no deserto. Nós vamos peregrinar nessa vida. Mas detalhe, Deus cuidava tanto do povo que de dia, para eles não sofrerem calor, tinha uma nuvem que cobria. E de noite, para eles não sofrerem frio, tinha línguas de fogo que passavam por eles. Para eles não terem fome, o maná caía do céu todo dia. Deus não deixava nada acontecer com eles. Nós, na nossa vida, se estivermos debaixo do esconderijo do Altíssimo, ninguém toca em nós. Oh, misericórdia, por que não creem nisso? Resumo, para terminar, aliás, estou ficando nervoso porque eu acho isso muito legal. O povo atravessou o deserto, chegou na terra prometida. Nós atravessamos essa vida que é o nosso deserto, nós chegamos no céu. A Páscoa, gente, é a morte e a ressurreição de Jesus, simbolizada desde a primeira Páscoa feita por Israel. Jesus é o cara. Jesus, ele fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus, ele é o único caminho. Quem não está nele está perdido. Jesus diz que ele é a verdade. Quem não está nele está na mentira. E Jesus diz que ele é a vida. Quem não está nele está na morte. E é o seguinte, cara, a morte de Jesus é o único jeito de salvar a sua vida. Se houvesse outro jeito, Jesus não tinha morrido na cruz. Se Jesus morreu na cruz é porque é a única maneira de salvar a tua alma. Creia nisso, se torne participante dessa salvação, se torne participante do sangue de Jesus, morra com ele na cruz, nasça de novo. Como isso? Por fé. O homem velho fica na cruz, o homem novo nasce de novo. Fantástico, muito legal, mas esse não é o assunto de hoje. Hoje era só para explicar a Páscoa. Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo, que é o nosso Cordeiro enviado por Deus para a nossa salvação. Agora vou respirar um pouco que cansou. Que Deus abençoe. E tomara que ele volte logo. Saudade de casa, credo. Beijos lindos.